Olá, amados, muito bom estar com vocês novamente. Hoje foi um dia de muita atividade, mas foi atividade bastante prazerosa e foi muito produtiva. Sabe o que eu fiz? Colhi açaí subindo de escada até o cacho e cortando, arrancando cachos e depois tirando, né, cada grão. Realmente quando nós colhemos, torna-se algo bem diferente. Vou ter açaí e realmente vai ser uma maravilha. E também colhi um pouco de pupunha. E na hora de almoço nós comemos pupunha cozida. Minha esposa, pela primeira vez, ela diz: mas que delícia! Que pupunha boa! Que ela que normalmente não gostava muito de pupunha, assim, como eu diria, comer só pupunha, sem fazer beiju, sem fazer pão de pupunha, mas é pupunha pura, cozida. Realmente ela gostou bastante. Isso me dá uma alegria, me dá o ânimo. E a gente separou as sementes para poder plantar de novo, para poder produzir mais pupunha ou antes mesmo palmito de pupunha, né? Enfim, dia foi bastante de labutas, mas foi excelente o dia. E estou agora com vocês para poder então dividir, compartilhar as verdades para que nós sejamos cada vez mais livres, realmente desfrutar a completa liberdade, porque nós temos a vida em abundância. A liberdade só existe quando você tem a vida. Vida em abundância, a vida eterna. Sem você ter esta vida, ninguém consegue descansar. Por causa disto, o descanso está diretamente ligado com o pecado. O que quer dizer isto? Enquanto existe o pecado e seu salário é a morte, não existe descanso nem o sábado. Mas, se você tiver completamente seus pecados removidos, portanto, você tem vida, você é santo, então todos os dias são descanso, sábado. Isso que nós estamos falando já há um bom tempo, não é? Eu sei que ligar o sábado com a vida, ligar o sábado santificado, quer dizer, onde não há pecado, porque nós perdemos esse costume, ou por não ter ensinado desta forma, ou nós mesmos colocamos o sábado muito de uma forma comportamento, uma forma de focamos muito na transgressão de sábado. E assim, santificar o sábado significava que não deveria fazer nenhuma obra, por exemplo. Mas santificar o sábado significa ter vida em abundância, onde não há morte, só existe a vida. Então, aquele dia é santo. Muito bom. Hoje vamos continuar falando
ainda sobre o quarto mandamento, porque entre 10 mandamentos, o quarto mandamento é algo de centro, realmente é o centro da crença dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, e coloca isso como sendo o centro do povo de Deus. Realmente o sábado tem sido o foco principal para a igreja remanescente. E eu já estou trazendo um bom tempo para cá, nas palestras na Mira da Saúde, que este quarto mandamento foi uma aliança, um sinal entre Deus e seu povo antes da cruz. Antes da cruz. Com a cruz de Jesus Cristo, assim como Jesus cumpriu toda a lei, a antiga aliança, a antiga lei, o antigo mandamento, então chegou o seu fim. E a partir da cruz, depois da cruz, houve uma recriação. Todos os pecados foram eliminados e ter um novo sábado. Um sábado exatamente igual àquele primeiro sábado no Jardim do Éden. Deixa eu fazer uma analogia para que nós possamos entender melhor. Criador fez Adão e depois a mulher. Este primeiro par, que teve primeiro sábado, logo no segundo dia da existência deles, foi o sábado. E junto com o Criador, com o Pai, eles devem ter tido algo extraordinário que nós jamais saboreamos assim, de real, porque nós nunca tivemos isto. Mas certamente eles tiveram um gozo supremo, um gozo, e não tem como comparar. Diante desta felicidade, harmonia perfeita, vem um enganador. E agora eu quero colocar esse termo. Sequestrou os filhos de Deus. Sequestrou. E os filhos de Deus, enganados, tornou-se agora presa. O que Deus vai fazer? Seus filhos sequestrados, Deus imediatamente vai resgatar, não é mesmo? Mas Adão e Eva foram sequestrados pela sua própria escolha, enganados, achando que comer aquele fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles se tornariam como Deus. Mas isso foi uma grande mentira. Eles pensavam que ia viver para sempre como Deus. Iriam ser exatamente igual a Deus. Enquanto Deus havia falado que comendo aquele fruto, certamente morrerás. Bom, este sequestrador
agora sua obra bem-sucedida e todo ser humano sob seu domínio e mostrando para Deus: olha, eu tenho razão de ficar com eles, porque a sua lei é impossível de ser guardada. Seu amor infinito, incondicional, que nunca acaba. Seu perdão 70 vezes 7, isso é papo furado. Nenhum homem é capaz de observar isto. E Deus, sem responder para o sequestrador, ele executa o plano de resgate e manda um sinal, manda aliança. Qual foi isto? Gênesis 3, verso 15. Vamos abrir a Bíblia. Gênesis 3, verso 15. Seria muito bom você também abrir a sua Bíblia, mesmo que eu mostre aqui na tela. Gênesis capítulo 3, verso 15. Criador, agora sem seus filhos vivos, refletindo sua imagem, porque eles estavam agora nas mãos do sequestrador, inimigo. Aí Deus, que é soberano do universo, ele então dá uma sentença. Porém, inimizade entre ti, é sequestrador, serpente, e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este, descendente da mulher, te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Mas que sentença para sequestrador! No fim, você vai ter o fim. Sua cabeça vai ser completamente ferida, esmagada. É o fim. Eu vou resgatar. E assim, passando o tempo, aí chega num momento, antes de passar o tempo, Deus faz algo extraordinário, como um sinal, como uma aliança. Ele faz, sabe o quê? Ele então veste o Adão e Eva. Verso 21 do capítulo 3. Fez Jeová Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Um cordeiro foi morto. Um animal, um cordeiro foi morto. E deu esta vestimenta para Adão e mulher. Vestiu. Este era sinal de que a aliança feita com eles certamente será cumprida. Virá o descendente da mulher para ferir a cabeça da serpente, o sequestrador. Acredite nisto. Eu vou resgatar. Naquele exato momento que Adão vestiu sua mulher também, na realidade,
crendo nas palavras de Deus, eles foram resgatados. Mesmo que esteja sob o domínio do sequestrador. Iriam passar tantas dificuldades, tantas misérias, aflições, tristezas, tudo que sequestrador vai maltratar, tudo isto iriam passar. Mas, ao olhar aquela vestimenta, eles estavam seguros. A justiça de Deus era o quê? Resgatar. O que quer dizer resgatar? Criar de novo. Dar a vida. Eles que tornaram agora pó, mortos, certamente eles vão ter a vida da mesma forma que foi criado. A imagem de Deus, a semelhança de Deus. Quando chega então na época de povo Israel, literalmente o povo, com seu número de mais de 1 milhão de pessoas, eles literalmente passaram a opressão do sequestrador. Faraó, Egito, dominou, escravizando o povo, não dá nenhuma liberdade. Eles não tinham o que escolher, porque eram simplesmente escravos. Durante 430 anos, eles viveram desta forma. E para este povo, de uma forma miraculosa, Deus então mostra seu plano. Olha, vocês vão ser libertos. E agora, por último, o exterminador, seu sequestrador, vai querer matar os primogênitos. Então faz o seguinte, coloca o sangue nos umbrais e, em pé, come a carne dentro da porta. Porque esta noite vocês vão ser libertos. A Páscoa. E assim Deus liberta, salva a vida dos primogênitos. Através de quê? Novamente, o sangue do animal. E agora adiciona a carne, comer a carne. E assim, eles são libertos. E no deserto, o que acontece? Deus dá a lei. Deus então fala. Êxodo capítulo 20. Tá? Vamos olhar Êxodo capítulo 20. Verso 1. Então falou Deus todas estas palavras. Eu sou Jeová, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não porque vocês eram bonitos ou vocês eram obedientes, não. Eu tive misericórdia. Eu lembrei daquela
aliança que eu fiz para Abraão, Isaque e Jacó. Por isso que eu tirei. Eu sou Jeová, teu Deus. E assim, então, Deus fala. E Êxodo capítulo 20, nós temos 10 mandamentos. Muito famoso, né? Esses 10 mandamentos. Principalmente o quarto mandamento é parte central de 10 mandamentos. Pelo menos para aqueles que guardam o sábado do quarto mandamento, realmente o quarto mandamento é parte central entre todos os 10 mandamentos. E quando chega no Êxodo 31, então, Êxodo 20 até 31 são todas as palavras que Deus falou para o povo no Monte Sinai. E quando chega no 31, ele repete. Repete, sabe qual? Vejamos, 31 versos 16 em diante. Pelo que os filhos de Israel guardarão o sábado. Veja só. Pelo que os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando-o por aliança perpétua nas suas gerações. Que aliança é essa? Guardar o sábado, celebrar por aliança perpétua nas suas gerações. E no 17, Jeová continua falando. Entre mim e os filhos de Israel é sinal para sempre. 16 é aliança perpétua nas suas gerações. E 17 é sinal para sempre entre mim e os filhos de Israel. Dois aspectos importantíssimos: aliança perpétua e sinal para sempre, o sábado. Significa o quê? Vocês foram libertos e vocês vão herdar Canaã, como eu prometi para seus pais. Vocês vão herdar o Canaã. Vocês não têm nenhuma força, mas certamente vão herdar. E mais, sua liberdade é por causa de mim e vocês devem relembrar. Veja o que Deus fala. Por que o sinal para sempre? Porque em 6 dias fez Jeová os céus e a terra, e ao 7º dia descansou e tomou alento. Uau! Aquele primeiro sábado depois da criação, este sábado agora não existe. Por quê? Porque vocês foram sequestrados. Vocês estão sob o domínio do sequestrador. Por isso que não existe descanso nem alento. Mas, lembre, quarto mandamento fala assim, lembra-te o dia do sábado.
é o sinal, é uma aliança perpétua nas suas gerações. Por quê? Porque aquele sábado da criação, primeiro sábado, que foi perdido, certamente será resgatado. Aquele sábado lá do Jardim do Éden foi perdido. Vocês não sabem que sábado é este. Eu vou resgatar. Então, lembre que eu vou resgatar. Dentro de uma semana, o 7º dia, vocês descansem. Lembrando que vocês vão ter aquele primeiro sábado e para sempre. Não é somente no 7º dia, mas para sempre vocês vão ter o descanso pleno. Eu vou resgatar. E o povo de Israel, ao guardar o sábado do 4º mandamento, eles deveriam entender que este dia é aliança perpétua nas suas gerações e sinal para sempre entre Jeová e eles, de que Deus vai resgatar o primeiro sábado. E aí, então, no verso 18, e tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. 2 tábuas do testemunho. Tábuas de pedra. É imutável até que cumpra. Então, Deus fez esta aliança. E assim, chegando no tempo exato, Deus envia seu Filho. Que maravilha! Chegou o tempo onde o sequestrador será eliminado. Quando nós lemos em Hebreus, capítulo 2, verso 14, vejamos como que o sequestrador é eliminado. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele, Jesus, igualmente participou, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Pela cruz, pela morte de Jesus Cristo, o sequestrador, sua cabeça foi ferida, foi fatal. Aquela aliança feita no Jardim do Éden com Adão e mulher, e para a serpente foi a sentença, foi cumprida onde? Na cruz de Calvário. Meus amados, o diabo foi destruído, isto é, o poder da morte foi destruído. Consequentemente, qual é o resultado?
e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Fomos libertados do pavor da morte, porque o poder da morte foi destruído. Então, meus amados, na cruz de Calvário, quando Jesus exclamou, está consumado, ele cumpriu toda a lei, toda a aliança, todo o mandamento, agora foram cumpridos. Por quê? Porque o sequestrador, o diabo, o poder da morte foi destruído. E nós fomos libertados do pavor da morte, a vida plena. A vida plena. Como tem vida plena e a morte foi destruída, portanto, nós temos o descanso. Entramos no descanso de Deus. Deus terminou a sua obra de resgatar. O sequestrador foi destruído. Não é maravilhoso, meus amados? Eu vibro com esta verdade. Eu sei que você também vibra. Agora, pode ser que você vibra sentimentalmente e não acontece mais nada. Principalmente quando vem alguma doença, imediatamente torna-se doente, dependente de tratamentos. No meu caso, pode vir a doença, mas eu jamais me torno doente. Por quê? O poder da morte foi destruído lá na cruz, quando Jesus derramou seu sangue. Portanto, eu desfruto a vida plena, vida eterna, certamente pela fé. E assim, no mesmo livro de Hebreus, capítulo 4, o autor diz assim: temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, o povo Israel antigo. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto que não ter sido acompanhada pela fé. Eles não exerceram fé. Assim como hoje, muitas pessoas não exercem a fé nas boas novas. Mas sentimentalmente exerce a fé. Tem muita fé em Deus, mas na prática esta fé não é eficaz. Veja só, verso 3. Nós, você e eu, porém, que cremos, entramos no descanso de Deus. Pela fé. Que fé é esta? Aquela fé comunicada por Espírito Santo, que faz-nos aceitar a obra de Jesus Cristo. Então, esta fé comunicada por Espírito Santo faz com que nós acreditemos e entramos no descanso. Então, a partir da cruz de Calvário, depois da cruz de Calvário,
aqueles que acreditam na obra de Jesus Cristo, que destruiu o poder da morte, o diabo, e nos libertou do pavor da morte, então nós entramos no descanso. Descanso de Deus. Assim como Deus, por ter terminado a recriação, agora começa o descanso eterno com seus filhos que exercem a fé nestas boas novas. Resgatou aquele primeiro sábado do Jardim do Éden na cruz de Calvário. Portanto, quarto mandamento de 10 mandamentos, agora terminou a sua função, porque Jesus cumpriu, inclusive, aquela aliança que hoje chamamos de aliança antiga, ou mandamento antigo, que era nas gerações perpétuas. Sinal entre Deus e povo Israel. E aqui no Ezequiel, capítulo 20, verso 12, também diz: também lhes dei os meus sábados, para que servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou Jeová que os santifica. Como que Jeová pode santificar um pecador? Único e exclusivamente eliminando todo o pecado. Isto é, tendo a vida em abundância, não a morte. Então, este pecador é santificado. Quando é que isso aconteceu? Na cruz de Calvário. Meus amados, isso é bom demais. Realmente bom demais. Não é que meu pecado ainda vai ser perdoado. Não. Na cruz de Calvário, todos os meus pecados, seus pecados foram resolvidos, porque Jesus acabou com a fonte do pecado. Fonte. O poder da morte, o diabo foi destruído. Acabou. Não existe mais nada. Raciocina a questão de quarto mandamento em relação à vida. Só existe descanso quando não há pecado. Lá no Jardim do Éden, primeiro sábado, depois que terminou toda a obra de criação, junto com a criatura, Deus teve o descanso. Na cruz de Calvário, por Jesus ter cumprido toda a lei e ele ter morrido por meu e seu pecado, pecado da humanidade, então Deus, eliminando todo o pecado da humanidade, novamente então entrou em descanso com aqueles que exercem a fé de que agora estão libertos do pecado. São recriados. E assim, no 2 Coríntios capítulo 15,
verso 17, apóstolo Paulo escreve para a igreja de Corinto: e assim, se alguém está em Cristo, é isso que é essencial. Se você estiver em Cristo, é nova criatura. Eu sou nova criatura porque estou em Cristo. E Cristo em mim. De que jeito? Pelo dom que Ele nos deu, o Espírito Santo. Espírito Santo mora dentro de mim. Eu sou, você é o templo do Espírito Santo. Uau! Isso é maravilhoso demais. Extraordinário. Somos templos, ou tabernáculos, ou santuários do Espírito Santo. Portanto, somos nova criatura. O pecado, a morte, não faz parte daqueles que estão em Cristo. Aceitar aquela obra magnífica de Jesus ter destruído o diabo e ter nos libertado do pavor da morte. E assim, nós somos vencedores, mais do que vencedores. Vencedor de quê? Da morte, de todas as doenças. Porque quem tem a vida jamais morre. Jamais é doente, mas a doença pode vir, certamente. Aquele sequestrador que foi destruído, esmagado a sua cabeça, ele ainda exerce influência. Que coisa, né? Este sequestrador é terrível. Ele não desiste. Mesmo que ele foi destruído, e ele ainda exerce influência. Só que esta influência, na realidade, não tem valor nenhum para aqueles que creem que ele foi destruído. Sim, mas aqueles que não acreditam que ele foi destruído na cruz de Calvário, então, o que este sequestrador ainda mostra que ele ainda tem domínio sobre você, aí entra naquele pavor da morte. Quando for diagnosticado de câncer, mesmo sendo frequentadores da igreja, mesmo adventista do sétimo dia, se desespera. Por quê? Para o diabo, câncer significa o quê? A morte, o sofrimento. E assim muita gente se apavora e procura pelos tratamentos, sem desfrutar a vida que Deus nos concedeu gratuitamente. E que este aparecimento é simplesmente para me abalar, mas a minha fé está segura porque minha fé
está firme na rocha, em Jesus Cristo. Então, mesmo com câncer, com derrame cerebral, com qualquer coisa, jamais nós seremos abalados, desde que mantenhamos a fé na obra de Deus, sacrifício de Jesus Cristo, e, por crer, entramos no descanso de Deus. Na próxima palestra, eu vou detalhar mais um pouco sobre o quarto mandamento. Por exemplo, eu vou dar um gostinho. Saulo, que posteriormente tornou-se Paulo, o apóstolo Paulo, era fariseu que guardava toda a lei. Talvez dentro da Bíblia, ele é um dos exemplos que vivia totalmente assim, 100% dentro da lei, guardando todos os mandamentos, enquanto ele era Saulo, isto é, antes de encontrar Jesus Cristo. Depois de ele ter encontrado Jesus Cristo, mudou 180 graus. Por exemplo, ele veio falar, circuncisão não necessita mais. Por quê? Circuncisão era até a cruz. Representava que Jesus vai derramar o sangue. Então não precisa de circuncisão. Meus amados, circuncisão estava acima do sábado para os judeus, fariseus, sacerdotes, para a nação judaica toda. Mesmo no sábado, eles praticavam a circuncisão, porque se não praticar a circuncisão, não seria mais descendente de Abraão, assim que eles acreditaram. Mas o Paulo, depois de ter encontrado Jesus Cristo, ele compreendeu, circuncisão não vale mais, porque já foi cumprido. Na próxima semana vamos continuar. Meus amados, o sábado do quarto mandamento também, assim como a circuncisão, na cruz de Calvário, foi cumprido. Nós entramos no descanso de Deus. Vamos agradecer? Pai nosso que está nos céus, obrigado, Pai, porque Jesus cumpriu toda a lei, todos os mandamentos, todos os profetas. E ele estabeleceu uma nova aliança. Ele deu um novo mandamento. A essência de todos os mandamentos. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Quem ama, cumpre toda a lei. Ó Pai, que possamos entender, através da fé que o Espírito Santo nos comunica, e que possamos desfrutar o descanso, que nunca mais o pavor da morte nos domine, porque Jesus nos libertou. Rogamos estas bênçãos em nome de Jesus. Amém.
Até a próxima!